Fala, torcida vascaína! Vídeo rapidinho aqui, só para comentar um detalhe que eu esqueci de ontem, no vídeo que eu fiz sobre o Muriqui, né? Eu tava comentando na internet aí com o Pablo Henrique, que é aí um espectador aqui do Sobre Vasco, sobre a contratação do Muriqui, que eu gostei, que eu acho que pode funcionar no Vasco. E aí ele comentou comigo assim, poxa, mas o Muriqui tem 30 anos de idade já, não valia mais a pena para o Vasco contratar um jogador mais novo, que nem eles já falaram no começo aí do ano, né, no final do ano passado, que ia contratar o Zé Rafael, que era um meia lá do Londrina, e acabou não contratando. Não era muito melhor contratar um jogador com esse perfil? E eu acho que ele tem toda a razão. Apesar de eu ter gostado da contratação do Muriqui, apesar de achar que o Muriqui vai ajudar a gente esse ano, falta no Vasco esse pensamento mais a longo prazo aí, de investir numa galera mais jovem, né? Porque a gente vê, contratou o Escudeiro, 29 anos. Contratou o Muriqui, 30 anos. Tá praticamente certo aí com o Luiz Fabiano, estão falando 36 anos. Estão falando em Carlinhos, lateral lá do São Paulo, 30 anos também. Então, para começar, já não tem essa renovação que a gente gostaria de ver, né? Prometeram uma renovação, não, mas um rejuvenescimento do elenco, e estão trazendo só o jogador de 30 anos de novo. Melhora um pouco, né? Porque tá trocando uns jogadores de 33, 34 anos por uns de 29, 30. Melhora um pouco até, traz um pouco mais de jovialidade, mas pouco, né? Pouca coisa. E eu acho que, assim, num primeiro momento, pode até ser melhor você trazer jogadores mais experientes, de 30 anos, né? Um Muriqui, e um Escudeiro, que você já sabe o que eles podem dar para o time. Vão ser mais experientes, já são completamente desenvolvidos. Mas, por outro lado, do mesmo jeito que eles podem não decepcionar tanto para baixo, eles também não vão surpreender tanto para cima, né? Por mais que o Muriqui venha e arrebente no Vasco, ninguém espera que ele consiga virar um jogador de seleção, sabe? Porque ele já atingiu ali o ápice da técnica dele, né? A pergunta, inclusive, que fica é se ele já ultrapassou esse ápice e já está decaindo. Ninguém espera que ele volte a subir. É muito raro isso acontecer. Enquanto se você contrata um jogador novo, se você contrata um Zé Rafael aí, para ficar no exemplo que o Pablo Henrique deu, é um jogador que ele pode estar crescendo, tá numa curva crescente ainda, entendeu? E ele vira jogar até mais do que a gente esperava dele. Quando o Vasco, para ficar só no exemplo aqui, quando o Vasco contratou o Juninho lá em 95, eu acho que ninguém esperava que o Juninho fosse ser esse jogador que ele acabou se tornando. Ou quando trouxe o Dedé do Volta Redonda, alguém esperava que ele fosse ser o zagueirão que ele virou? Acho que assim, você torce até, mas ninguém espera isso, né? E acontece, às vezes acontece. E quando a gente traz um jogador mais velho, não só não tem isso, como a gente perde também uma chance do Vasco monetizar em cima dos jogadores. Porque o Vasco está trazendo aí esses jogadores, o Muriqui sem custo, o Escudeiro sem custo, beleza? Os jogadores em final de contrato, você não precisa pagar para o clube, só precisa pagar o salário. Mas quando acabar o contrato deles, vamos supor que o Muriqui jogue bola pra caramba, faça nossa alegria, passe 2 anos. Aí, já chegando naquela idade de 32, 33, aquela idade que vai começando a cair a qualidade do futebol dele, ele vai ser dispensado, dificilmente o Vasco vai conseguir ganhar um dinheiro. Vai ter que trocar ele, se ele jogar bem, dispensa ele, contrata outro, praga, assim, não perde nada, porque não pagou nada agora, mas também não ganha nada. Enquanto, se você traz um jogador mais novo, esse jogador mais novo ainda pode render uma grana para o Vasco aí. Então você contrata um jogador, ele paga um salário para ele aí, ele estoura, se ele estourar, daqui a 2 anos você vende ele, por milhões aí de euros, e você já consegue, com o dinheiro que ele trouxe, contratar um jogador, ou vários jogadores, entendeu? Você vai justamente ganhando esse caixa aí, para ir, aos poucos, aumentando o caixa do seu clube, aumentando a qualidade do seu elenco. Você pode fazer isso com seus júniores, que nem o Santos faz direto aí, mas você pode fazer isso também indo buscar jogadores talentosos. O São Paulo fazia muito isso antigamente, né? Hoje em dia não faz tanto. Compra na baixa, o Corinthians, quando cresceu, fez isso. Comprou Ralf na baixa,
comprou Paulinho na Baixa, desconhecidos, na Baixa que eu digo, jogadores desconhecidos, eles estouram no time e você vende. Dificilmente o Vasco vai conseguir fazer isso, impossível, né? O Vasco não vai conseguir fazer isso comprando jogadores de 30 anos, entendeu? Então, falta essa visão estratégica, monetária, de conseguir ganhar um dinheiro com jogadores e de equilíbrio também, né? Porque a gente vai continuar com o Vasco com um time muito envelhecido. Quando, na verdade, pegando aqui um exemplo, o elenco de 2011, que é o último elenco do Vasco aí, de sucesso, né? Que todo mundo traz no coração, ele tinha os veteranos, mas ele tinha também a juventude. Tinha uma mescla ali, né? Um ajudando o outro. O Vasco de hoje, o elenco de 2011, o elenco de 2015, de 2016, são elencos envelhecidos. A diretoria fica prometendo que vai rejuvenescer e aí tem a oportunidade e não rejuvenesce, entendeu? E você pega de novo o time de 2011. Juninho foi muito importante, não estava em 2011 ainda, o Felipe em 2011 foi muito importante, o Alexandre em 2011 foi muito importante, o Fernando Praz em 2011 foi muito importante, foram, com certeza, é importante ter esses jogadores no time. Mas de onde que o Vasco foi tirar dinheiro? Vendendo o Rômulo, vendendo o Dedé, quando já estava com a corda no pescoço, ele nem queria sair, vendeu. É daí que você tira dinheiro, entendeu? Para conseguir ir enchendo o caixa e aumentando, e se tiver uma administração financeiramente decente, e melhorando aos poucos, né? Então, eu acho que o Vasco tem pecado aí desde o começo da administração e continua pecando nisso, sabe? Não procurar nem investir nos jogadores da base e nem procurar contratar talentos mais novos aí, né? Tem aí, se você disser, o Pikachu talvez seja o único exemplo aí que a gente vê, mas para cada Pikachu que vem 3 Diguinho. Então, fica complicado. Então, era só isso. Eu queria acrescentar esse argumento aí do Pablo Henrique, que foi bem colocado, concordo com ele. Gosto do Muriqui, acho que o Muriqui pode funcionar, acho que o Escudeiro pode funcionar também, mas falta realmente mesclar mais aí, né? Porque trouxe esses dois, aí agora vai trazer Luiz Fabiano, agora vai trazer Carlinhos, tipo, só traz um tipo de jogador? Acho que não é por aí. Mas diz aí o que você acha nos comentários, se concorda com a gente, se discorda, e a gente vai se falando.